Olá, começando aqui mais uma live, os bastidores das histórias, esperando o pessoal chegar. Hoje a gente vai falar sobre um livro muito especial, que é esse aqui, Aquilo que Ninguém Vê, um livro que eu escrevi em parceria com a Andrea Viviana Taubman, né? Daqui a pouco ela vai estar aqui. E a gente vai contar um pouquinho sobre essa história desse livro, como é que foi fazer esse livro, como é que foi escrever esse livro. Oi Fabrício, oi Regina, boa noite. Já dando, me antecipando aqui no bom dia, no boa tarde para as pessoas que vão ver em outro horário. Pessoal chegando, a Andrea já chegou. Pena que não dá pra ver, mas eu tenho que mostrar, porque assim, na semana passada eu mostrei a camiseta que eu fiz, na verdade a Anne, com quem eu fiz a live, me deu de presente, e hoje eu tô com essa, que é uma das ilustrações do Aquilo que Ninguém Vê. Eu acredito que a Andrea deva estar com uma das camisetas também. Oi Simone, tudo bom, pessoal que está entrando? Boa noite, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, né? O pessoal vai chegando e a gente tem muita coisa para contar sobre esse livro, que foi um livro muito especial. Andréia, se quiser já pode ir pedir para participar, que acho mais fácil você pedir. Vou botar aqui, Andréia. Oi, Ana Moa, tudo bom? Guardando aqui a Andréia conectar. E Sim, eu estou com a camisa! eu bem louca. Vocês estavam me ouvindo? Porque agora que eu me dei conta que eu tava com o celular plugado no fone e sem o fone no ouvido. Olha isso, louca. Eu estou com a minha camisa também, Ah, ainda bem que você tá com uma e eu tô com a outra. claro, né? Ei, que alegria. Coisa Ai, muito boa. bom. Gente, eu decidi que eu não consigo mais ficar de óculos fazendo live no Instagram, porque dá um reflexo no meu óculos, que eu não sei de onde vem. Eu já tentei tirar, testar a luz daqui e dali. Aí eu boto o óculos, olha lá, dá um reflexo. Eu, em Enfim, compensação, se não usar óculos, nem a você enxergo, minha querida. não, mas eu ainda estou aqui. Eu mostrei a capa. A Regina disse que ficaram lindas as camisetas. A gente fez, Regina, por ocasião da nossa Da Flist. ida. Peraí, que tô com o telefone aqui, nunca toca, meu Deus. Da Flist. Foi da Flist, a gente fez. Por Foi. ocasião da Flist, a gente fez, né? Aqui, Lucas, dizendo que ouviu no Rio que lê. Obrigado por ter feito aquela fala de Pombal. Olha, sertão da Paraíba. Que alegria, Lucas, né? Aquela fala foi muito boa e hoje vai ser muito bacana também, porque eu e a Andréia escrevemos juntas esse livro, né? Que se chama Aquilo que Ninguém Vê, que é uma história muito especial, né, Andréia? Muito especial. E esse livro, eu vou passar até a bola para a Andréia começar, porque na verdade esse livro nasceu de um convite da Andréia para mim, então ela tem que fazer começar contando essa história, mas esse livro, só para iniciar, ele traz uma personagem histórica, né, chamada Anália Franco, que quem nunca ouviu falar dela, gente, corre, né? Corre porque tem que saber da história dessa mulher, tem que conhecer a biografia dela, tem que saber o que que ela fez, o que que ela deixou de um legado que foi muito abafado pela história. E a gente sempre fala, né, Andréia, que se o legado dela não tivesse sido abafado, a gente não estaria onde a gente está hoje, a gente estaria muito melhor, né? Mas começa aí, Andréia, né? Peraí, primeiro é que a gente é tão amiga que eu esqueço de fazer as apresentações Pois é. O formais. Lucas não me conhece, por O exemplo. Lucas não te conhece. A Andréia é escritora, a Andréia é tradutora, a Andréia, ela também faz locução, né? Faz um trabalho super bonito, tem desenvolvido um trabalho belíssimo com o livro dela, Não Me Toca Seu Boboca, fazendo todo um trabalho
de combate, né, ao abuso sexual infantil, vem aí desenvolvendo isso já, né, há alguns anos, né, Andréia? Mas a Andréia tem uma formação que não tem nada a ver com literatura, né? A Andréia é química, né? Uma química que mudou de vida e caiu na literatura. Diferente de mim, que venho da literatura, que fiz curso de magistério, que já cheguei na literatura por outros caminhos, né, Andréia? Então, passo a bola para você começar contando por que você me convidou para escrever esse livro com você e falando um pouquinho aí de você. Pois é engraçado, Ana Cláudia, que assim, sempre que eu tenho que falar sobre isso, eu fico tão emocionada, Ah, porque olha a a Nália Bárbara aqui Franco, falando. Oi, querido Anas. quem? A Bárbara. Bárbara Ah, Naísse. Bárbara Verdade. linda, te amo tanto. Coisa maravilhosa de gente. É, sempre que eu tenho que falar sobre como nasceu este livro, sobre como a Nália Franco entrou na minha vida, é sempre algo muito, assim, que me comove muito, né? Porque, é, enfim, a Nália Franco entra na minha vida pela voz de uma pessoa que eu já tinha assim, uma admiração profunda, que é o professor José Pacheco, criador da Uhum. Escola da Ponte em Portugal. E é, eu já acompanhava as peraltagens dele, né, na educação, quando um amigo meu, daqui de Teresópolis, onde eu moro, para quem não me conhece, eu moro em Teresópolis, na região serrana do Rio, me chama assim, num sábado de manhã, 10 e pouco da manhã, me telefona, que ainda não era nem tempo de WhatsApp, isso eu estou falando de 2008, e Não fala tinha assim, WhatsApp? Não, Andréia, não tinha. oi? Não Não, não tinha, não. tinha. Eu acho que tinha SMS, mas ele me ligou e me diz assim, Andréia, não é você que adora José Pacheco? Falei, sou eu que adoro José Pacheco, porque a gente tinha voltado fazia pouco tempo de uma viagem, tínhamos viajado as duas famílias, a família desse professor, né, e que eu era amicíssima da esposa dele, bom, enfim, ficamos muito amigos, e o meu caçula estudava na mesma turma da caçula deles. Então, Uhum. pronto, né? Viajamos juntos e eu falei, porque né, eu amo educação, embora infelizmente não tenha tido a felicidade de fazer o magistério como você, né, algo que eu me arrependo por toda a minha vida, mas enfim, né, eu acabei trocando as letrinhas da tabela periódica pelas letras da literatura, tá tudo certo também, né? Eu falei assim, eu adoro José Pacheco, sim. Ele falou, ele está aqui. Ele está aqui. Falei, aqui onde? No auditório do colégio, que era o colégio onde os meninos estudavam. E aí E você ele correu dava para lá. aula. Aí eu Você correu. falei, você está falando sério? Como é que eu não soube disso? Ele falou, não, é que é só para os professores. Mas você vai dar um jeito de entrar, eu vou dar um jeito de você entrar. E eu consegui assistir todo o segundo tempo da fala do José Pacheco, e ele começou a falar dos pedagogos brasileiros, né, das pessoas da educação, que o José Pacheco ele é revoltadíssimo com isso, né? Ele Uhum. fala, no Brasil, com aquele sotaque delicioso dele, português, no Brasil estudam Piaget, no Brasil estudam Vygotsky, no Brasil ninguém estuda os brasileiros, ninguém fala direito de Paulo Freire, ninguém fala direito. E aí ele foi desfiando um rosário e Nália Franco. E foi assim que eu ouvi a Nália Franco pela primeira vez na minha vida. E eu comecei a querer saber quem era aquela mulher, o que que era, por que a Nália Franco, por que que ele tinha falado de Anália Franco junto com Paulo Freire, enfim, mais um monte de pedagogos. Ele falou de Eurípides Barçanufo também, que esse sim eu já conhecia. Anália Franco, e aquele nome ficou na minha cabeça. E eu comecei a correr atrás, e quanto mais eu ia buscando conhecimento sobre ela, eu ia ficando cada vez mais fascinada por essa personalidade. A tal ponto que eu tive uma vontade imensa de escrever sobre ela, mas eu me sentia assim,
eu senti que eu não teria distanciamento suficiente. Sabe essas Uhum. coisas de quando que a gente vê algumas biografias escritas assim, alguém que que escreve sobre seu ídolo, vamos dizer, né? Ídolo do futebol, ídolo do esporte, das artes, enfim. Nem sempre fica bom. Às vezes fica muito. Não sei se eu vou usar uma palavra da química. Pronto, já que você falou que eu vim de outra área, às vezes a gente contamina sem querer a amostra. Quando, Entendi. que é mais ou menos isso. A gente quer analisar aquele material, mas a gente está tão envolvido, né, que acaba contaminando a experiência. E eu tive muito receio de, pela minha paixão por Anália Franco, acabar contaminando de uma maneira que o livro poderia ficar uma narrativa piegas, apaixonada demais. E você sabe que para a gente escrever e conseguir enxugar essa paixão não foi fácil, né? Foi um Sim. baita desafio. E aí eu entendi que só podia ser com você, igual fala a Bossa Nova. Tinha que ser com Ah, você, e né? é muito interessante, Andréia, porque nesse momento em que isso acontecia com você, né, eu comecei a desenvolver um trabalho, né, eu fui chamada, né, lá pelo Lar de Teresa para desenvolver um trabalho com a oficina de leitura lá em Austin, que é uma obra social que o Lar de Teresa tem em Austin, né, na casa de Renato. E qual era o nome da oficina literária? Ela foi Anália batizada de Franco. Oficina Literária Anália Franco, né? Então, o universo conspira, né? O universo conspira quando as coisas todas vão se enquadrando. Eu tenho que agradecer. Eu não sei se a Doris está aqui com a gente, mas eu avisei a Doris que foi a pessoa que me deu este livro, que é este livro aqui, e Ah, foi a partir deste livro que eu simplesmente me apaixonei de uma forma eu tão já tenho uma violenta por edição um essa pouquinho pessoa. diferente. Esse aqui é É o muito mesmo. antigo. Deixa eu ver de que ano que é essa edição, mas ele é bem antigo mesmo. E foi Essa a edição Doris que aqui. me deu, e a Doris, que eu falei hoje com ela relembrou uma das frases que eu amo de Anália Franco, que você também ama, Ana. Qual A delas? verdadeira caridade não é só acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Sim, sensacional, né? Porque assim, vamos começar a contar para o pessoal como é que foi, né, Andréia? Assim, bom, a Andréia, então, me faz o convite, né? A gente tem aqui Ju, acho que é Ju, que falou que é da região onde a Anália Franco atuou. Olha que maravilha. Alguém também que você falou Olha. que é da história, mas parou na literatura. A Simone, queridona aqui chegando também. Mas então a André me fez convite, né, gente? Ela me fez convite, falou, Ana, queria que a gente escrevesse juntas esse livro. Eu falei, pô, André, mas a gente escreve completamente diferente. A minha escrita não tem nada a ver com a tua escrita. Como é que a gente vai fazer isso? Ela falou, não sei, mas a gente vai dar um jeito. Eu falei, então tá. E aí, André, então, né, fez o convite. E antes mesmo da gente sentar, começar a pensar como é que ia fazer, ela me deu um livro para ler, que foi um outro livro que foi fonte de pesquisa nossa, né, Andréia? Esse do Bernardo Carneiro Horta, que é uma biografia romanceada, né? Anália Franco, quem é ela? Bom, eu comecei a ler, não parei enquanto eu não terminei, porque é um mergulho na vida dela. E aí eu fiquei mais apaixonada do que eu já estava, mais encantada com a biografia dessa mulher. E fiquei me sentindo uma pulga ao lado dela. Falei, gente, em que momento essa mulher dormia na vida, né? Não, a Para nossa vocês, pergunta era essa, né? Que sim, horas ela dormia? porque a Anália Franco, né, ela não foi nem deste século, nem do século passado, ela já é do século retrasado, né? Então, a Anália começa a trabalhar como professora. É preciso dizer que ela já nasceu numa família diferente, né, Andréia? Porque uma É, família na década de 50, em 1800, que ela é de 53, não é isso? mil oitocentos e Né? cinquenta e três ela nasce. Ela A nasce família dela é uma família de classe média de Resende, no né? Ela estado do nasce em Rio, Resende, no estado ainda do no Rio, estado do interior do Rio. estado do Rio.
e a mãe dela é professora e o pai... Ixi, Não, não me lembro, pai, porque acho que. Mas, enfim, o que é importante enfim, pensar, gente, que a gente está em 1853, a mãe já era professora, o que já era uma coisa um é. pouco atípica, né? Então, as mulheres, a mãe dela já era uma mulher que tinha voz. Então, a Anália não entendia por que na casa das amigas, quando ela ia à casa de uma amiga, as mulheres não opinavam, as mulheres não abriam a boca, as mulheres não tinham voz, ela achava aquilo muito esquisito. E ela se forma professora, mas ela começa a trabalhar com a mãe ainda antes, né, de se formar. E ao se formar, eles já estavam morando em São Paulo, porque eles se mudaram para São Paulo, né, a família toda foi morar lá. E ela então vai a convite, né, de uma senhora de engenho trabalhar. Ela foi convidada para dar aula na fazenda para os filhos, né, Bom, ela foi convidada para dar aulas na fazenda, era isso que ela pensava. Vamos ser, né, bem diretas É. aqui. E ela chegou lá achando que ela ia dar aula para todos, para as crianças que eram, né, as filhas dos senhores de engenho, para as crianças dos trabalhadores e para as crianças das pessoas que eram escravizadas em todas aquelas fazendas dos arredores. Que a gente está falando aí, nessa época já de 1871, 1872, se não me engano. Não é isso, Andréia? Sim, já na época 72, do... é. um Já pouco ali, antes um do ventre, na pouquinho época do ventre livre. um pouquinho ali naquela chegada da promulgação da lei do ventre livre. E ela, quando chega lá, toma um susto, porque a senhora diz que não, que ela foi chamada para dar aula para os filhos dos fazendeiros. E ela acha que é um absurdo, porque ela não concebia uma escola e não conseguia conceber educação que não houvessem todos juntos e misturados, né? Então, para ela, negros, brancos, ricos, pobres, imigrantes, todos deveriam estar juntos. Meninas! E meninos, todos juntos e Meninas! misturados. E aí a gente volta para aquela frase, né, Andréia, sua, quando você fala, né, que ela fala do papel da mulher. Ela não conseguia conceber ninguém livre se essa pessoa não tivesse meios de se sustentar, se ela não tivesse um trabalho digno para se sustentar. Então ela achava que mesmo que uma pessoa, né, não estivesse mais escravizada, mesmo que uma mulher, né, estivesse ali tendo uma vida, né, até abastada do ponto de vista material, ela jamais seria livre se ela não tivesse condições de, por ela própria, né, gerir o seu pensamento e tivesse o seu sustento. Isso é incrível, né? Mas antes da gente começar a história, a gente criou, né, André? Eu trouxe aqui páginas, eu peguei esse caderninho, que era um caderninho que eu tinha, e a gente começou a criar o mundo dessa história, né? Porque a gente precisava contar como é que ia ser tudo isso, né? Então a gente começou aqui a fazer uma busca, a gente começou a pensar o nome dos personagens e a gente começou a fazer uma... Tem até Aqui aqui o meu uma linha do fluxograma! tempo. É, A minha aqui, linha do tempo! aqui. E aí a gente fez tudo à mão. A gente se reuniu, a André morou um tempo aqui no Rio, ela precisou passar uns anos aqui no Rio, e foi quando a gente estava na pesquisa do livro ainda. E aí a gente começou a bolar, a gente se encontrava, a gente lia, estudava. Nós fomos a Resende entender que espaço era aquele, porque teve uma feira do livro em Resende que homenageou a Anália Franco. Nós fomos até lá, conhecemos o terreno da casa, essa Aqui aí que eu mesmo, a achei! Clear. Olha que legal. Conhecemos o terreno da casa onde a Anália viveu e sentimos aquela atmosfera, né? A sensação que a gente tinha que a gente fechava o olho, a gente podia ouvir a voz dela ali. Foi muito forte, né? A casa era, enfim, tinham pequenos escombros ainda, né? De umas paredinhas assim, mas estava aquele terreno com aquelas plantas altas e a gente conseguiu entrar naquele espaço. Então a gente foi tentando entender aquela atmosfera daquela mulher que foi uma feminista da primeira hora, porque ela lutou pelos direitos das mulheres, ela lutou pelos direitos das pessoas negras, ela lutou pelo direito da educação para todos juntos e misturados, sem distinção alguma, e ela lutou para que as pessoas
se libertassem de verdade, dando meios dignos. Olha que Fala, André. bonito como o biógrafo dela, que é o Eduardo Carvalho Monteiro, né, que escreveu esse livro, que foi assim a grande fonte, né, talvez acho que é a fonte principal Sim, bibliográfica nossa, né? Ele fala assim, palavras do autor, considerando-se a época em que viveu, na qual a mulher era preparada para as atividades do lar e o desempenho da maternidade, pode-se dizer que Anália Franco foi uma mulher ousada que viveu além do seu tempo ao realizar uma obra educacional e filantrópica sem parâmetros, que proporcionou benefícios para milhares de órfãos, viúvas, crianças desamparadas e toda a gama de desprotegidos da sorte. Nesta sublime caminhada, a grande dama da educação brasileira fez-se empresária, empreendedora, escritora, jornalista, educadora, teatróloga, literata, feminista, republicana, abolicionista. Ou seja, que horas que essa mulher dormia? não sei, Andréia. Tem uma frase dela aqui que eu queria destacar também, que está no álbum das meninas, né, que era uma das para onde ela Das escrevia, né, uma das publicações. publicações. Essa publicação é de novembro de dezembro de 1898. Então, olha o que ela dizia sobre a condição feminina no século XIX. A educação moral e intelectual do sexo feminino ainda está por formar-se. São acanhados os nossos pensamentos. Não temos livre iniciativa. E o que, conjuntamente com a timidez da inteligência, nos reduz à vida e a uma impotência real. Sem atingirmos a plenitude da existência, seremos o que os outros quiserem, boas ou mais, segundo as circunstâncias. Né? Então, sem atingirmos a plenitude da existência. Né? Então, por isso que ela criou várias escolas, ela criou, né, o que eles chamavam naquela época do albergue, né, que eram os albergues diurnos, que era para que as crianças pudessem estar lá sendo cuidadas da primeira hora ali, né, de 6 horas da manhã Começava até cedo, 7 horas6 horas. da noite, onde receberiam todas as refeições para que as mães pudessem trabalhar e as crianças não ficassem soltas e jogadas, né, ao relento, como ela dizia. Então, assim, pensa, gente, ela já queria uma educação inclusiva naquele momento onde a mulher não tinha nem voz. Ela queria nas suas escolas, todos juntos e misturados. Ela criou métodos de ensino para que e ela formou várias pessoas, né? Ela criou o curso normal para formar as professoras para que trabalhassem dentro daquele método de educação Que ela que mesma ela criou mesma, e que ela produzia os materiais didáticos também. Ela sim, chegou a ter uma tipografia, gente, para conseguir rodar. Olha isso. Agora, eu encontrei aqui no álbum das meninas, Ana, em deixa eu ver. 1898, novembro e dezembro, porque amanhã tem o viradão da leitura, né? Tem, Então, vamos fazer aqui uma honra, vamos honrar a memória de vamos, Anália. Os vamos, livros, por meio da olha a leitura nos leitura. domicílios, levarão ao lar doméstico, ao centro mesmo das classes populares, os princípios da educação e da instrução. 1898. Não, e aqui peguei aqui uma anotação nossa, que o primeiro albergue foi criado em 1905. As crianças entravam às Isso. 6 da manhã, saíam às 7h35, porque ela acreditava que o abrigo diurno para as crianças pobres constituiria uma verdadeira economia social, porque as crianças estariam assistidas, as crianças teriam educação e as crianças poderiam, então, né, crescer com qualidade de atendimento, né, de educação, de alimentação. E as crianças, então, teriam oportunidade, que é o que a gente fala tanto hoje em dia, né? E essa mulher ficou esquecida, porque muita gente estuda, faz pedagogia e nunca ouviu falar de Anália Franco. É. Né? Então é isso que o professor Pacheco diz, né, Andréia? Como é que a gente tem Anália Franco, Eurípides Barçanufo, que também não é tão conhecido assim no meio da educação, né, que são dois ícones da educação,
né? E as pessoas desconhecem. Então a nossa ideia era trazer essa personagem. E aí a gente entra um pouco na história, né? A gente não queria só contar a história da vida dela, porque já existiam as biografias. E o Não, Bernardo não era a fez um. intenção, né? Não era, E né? outra coisa, gente, o nosso desejo era aproximar uma narrativa ficcional para adolescentes. Desde o início, Uhum. a gente queria que essa história fosse contada para pessoas assim a partir de seus 12, 13 anos, né, já com uma leitura bem fluente, e trazer algumas, vamos dizer assim, vivências realmente, né? O que a gente Sim, queria contar eram vidas, vidas impactadas por por uma ela. possibilidade que a maioria das pessoas que são descendentes de pessoas escravizadas não tiveram oportunidade. Mas o que teria sido se esse projeto dela tivesse continuado, Tivesse, né? sim, se tivesse sido levado adiante após a morte Isso. dela, ela não tivesse sido abafada no tempo da história, hoje a gente teria uma educação de qualidade para todos, sem distinção, que era o sonho dela, né? Então, pensa, gente, esta mulher, né? Anália Franco, é que a gente é muito empolgada, né, quando a gente fala dela, né? Muito. A gente precisa de uma Anália, live de 3 horas. que a coisa a gente acaba e começa outra, né? Mas enfim, ela simplesmente levou um passa fora, né, da senhora de engenho lá, que disse: imagina se você vai dar aula. Você veio dar aula só para os filhos dos senhores, né? E ela não admitiu isso. Então, ela, com o salário dela, ela alugou o espaço onde ela, né, foi chamada para dar aula, para num contraturno, né, num contra-horário ali, dar aula então para os filhos de todas as pessoas escravizadas e para os filhos dos trabalhadores das fazendas. Aquilo começou a crescer. A gente estava ali já na lei do ventre livre, já contando, as crianças estavam sendo abandonadas e largadas. E aí alguém ouviu dizer que tinha uma moça, uma jovem professora que acolhia. Então ela começa a acolher aquelas crianças. E aí é claro que aquilo incomodou horrores e ela foi posta Incomoda, né? fora, mas ela foi posta para fora de uma maneira que vocês vão ter que ler o livro para descobrir o que, que aconteceu, que a gente também não vai contar tudo, né? E ela então, até um determinado momento, ela é católica, a católica confessa, ela busca ajuda na Santa Casa, ela consegue abrigo, e ela então também aluga um galpão ao lado, porque começam a chegar muitas crianças abandonadas e na roda dos excluídos ali, né, para largadas ali na Santa Casa, ainda mais sabendo que aquela professora estava lá, e ela então começa a cuidar de todas essas crianças. Pensa, a gente está falando de 1873, 1874, não estamos falando de Antes da, 2021. antes da Lei Antes da Áurea, lei do, né? antes da Lei Áurea, sim, né? E aí então ela fica ali, é uma saga. E a Nália adotou várias destas crianças, né? Várias dessas crianças foram adotadas por ela. Vale dizer que naquela época os pais levavam os pretendentes para que as filhas conhecessem, né? Eu ia E lembrar, eu ia aí, falar. e ela deu um passa fora no pai, né? Claro que não foi um passa fora assim, né? Ela foi muito educada, porque aí, naquela época tudo era muito mais formal do que hoje, né? Mas ela agradeceu, ficou muito tocada, mas ela disse que ela estava casada com o trabalho, né, Andréia? Com o trabalho. Esse negócio de casamento ia atrapalhar o trabalho O dela, trabalho então. dela. Então, lamento, estou fora. Então, ela era uma mulher solteira, pequena, de classe média, né? Uma mocinha, professora, e adotou um mundaréu de crianças no nome dela. Sem ser casada, né? E Sim, é espantoso a gente pensar nessa situação. E hoje, século XXI, né? Ainda a gente vê a sociedade olhando para uma mãe solo, um pai solo, e olha estranho. Gente, por não, e quê, também, né? não, assim, cada vez que eu me espanto, sabe, Andréia, quando eu vejo as pessoas ainda incomodadas com aquilo que elas não conseguem entender. Busca entender, busca conhecer aquela história,
busca entender o amor que está envolvido numa história antes de sair acusando qualquer coisa, né? Mas a gente brinca muito, né? Você sempre fala isso, né, Andréia? Que a Anália Franco ela foi quase uma criadora de franquias, né? Porque ela criou Gente, franquia franquias educacional. Foi, educacional. Porque ela foi. criou, né, um método e aquilo foi se replicando em vários lugares e ela ia para ajudar. Ela criou a primeira banda feminina, talvez o primeiro grupo de teatro feminino, porque nessas instituições, né, numa delas especialmente, ela criou esse grupo de teatro onde eles iam apresentando em algumas cidades e ela ia na frente para fazer propaganda, dizer que, né, que aquela peça ia chegar, e aí as meninas chegavam porque elas precisavam de fundos para sustentar as instituições que ela criou, né? Então é uma mulher fora de série. Que Mas eram ela, sustentáveis, né? E o sim, mais engraçado, gente, é que assim, né? Vamos pensar, início do século XX, vai chegar uma banda, como é? Litero musical, era. né? Então encenavam peças que ela mesma escrevia, Que né? ela mesma Diga-se de escrevia. passagem, Sim, né? E assim, pensa o que, que era uma moça atriz, né, no início do século XX. Então, os panfletos das peças diziam assim: espetáculo é. familiar, para não, para Não, que as ela era famílias fossem. sensacional. Porque Ela ela era uma sabia exatamente marqueteira, driblar, né? ela sabia driblar exatamente tudo, e ali ela ia falando, assim. Mas tem cenas muito impactantes, sobretudo no, né, nesse livro do Bernardo, né, uma cena dela entrando com as crianças, com todas aquelas crianças, né, brancas e uma série de crianças negras entrando com ela na igreja, quando naquela ocasião não era permitido, né, que pessoas negras entrassem numa igreja e ela entra, ela peita e Eles ninguém tinham igreja ousa. separada Eram igrejas normalmente, né? separadas, né? Ela peita, ela entra, enfim, ela vai esmolar com aquelas crianças pedindo, porque eles estavam sem nada naquele momento, né? No meio de uma procissão. Então ela era uma mulher que enfrentava, né, André? Ela não temia. E aí o que a gente Não. pensou? Como é que a gente vai colocar a história dela, né? Aí a gente criou uma família que teria sido impactada diretamente por ela. Essa história não é real, mas ela pode ser real. Por quê? Como a Nália adotou várias crianças, né? Uma dessas crianças, a gente criou como se fosse a saga da família de uma dessas crianças, que é uma menininha que consegue, né? Ela é jogada ao relento, porque a mãe morre no parto, né? Então a mãe e o irmãozinho são jogados e mandam jogar a menina junta, porque o senhor de gente que ela não ia sobreviver, mas ela consegue sobreviver, né? A gente não vai contar os detalhes, porque aí os detalhes vocês vão ter que descobrir lendo o nosso livro, né? E ela chega praticamente desmaiando, né? Desmaiada ali na instituição aonde a Nália, né, já estava trabalhando e fazendo, desenvolvendo seu trabalho, e ela é acolhida. Então vai ser a saga da família dessa menina, que é uma família que foi toda pautada na educação, no estudo. Então é uma série de mulheres fortes, né? Uma série de mulheres independentes. Vai aí, Andréia, conta mais um pouco. Sim, e de que maneira que a gente ia contar essa saga? Uhum. Então, estes dois homens se encontram no aeroporto e passam Inteirinho. um voo inteirinho conversando. Na verdade, esses Passando dois a história personagens limpo. Passando a passando uma história história limpo. limpa. Acontece que esses dois homens, eles se conheceram na primeira infância e vamos lá, Ana, me ajuda aí. Vamos lá, vou Um contar um. episódio, Não, esse pequeno spoiler não vai ter jeito. Esse pequeno pequeno spoiler, spoiler, vai. né? O que acontece? Esses dois meninos estudavam na mesma turma, né? É o André Luiz e o Benjamin. O Benjamin havia chegado do exterior completamente sem conhecer ninguém, sem falar uma palavra de não falava nem inglês, quanto mais português, né? Então aquela criança estava muito assustada.
E o único menino que ele resolveu, né, vamos dizer assim, fazer amizade Que ele se era o André interessa. Luiz. O André Luiz. Só que ele não sabe, né, se expressar direito, ele não sabia se expressar com palavras. Então ele começou a morder o André Luiz. E esta mordida, ele mordia, ele abraçava, ele apertava o André Luiz, que é esse pequenininho que está na garupa ali, né? Da irmã. Da irmã, que é a Analinha, que não por acaso se chama Analinha, né? Porque a avó vem de toda essa linhagem dessas meninas, dessas mulheres criadas por Anália Franco, né? E aí essa mordida cria uma confusão muito grande, porque aí o André não quer mais ir para a escola, a família é totalmente impactada por isso. É uma família, né, que a mãe dessas crianças está se desquitando. Imagina uma mulher desquitada na década de 70, gente. Era um escândalo, era outra que sofria uma série de preconceitos e de acusações. Então isso desmonta a vida desses meninos. E essas duas crianças são obrigadas a mudar de escola, né? E isso causa... Elas são obrigadas a mudar de escola no mesmo momento em que os pais se separam. Então, tudo desaba na vida deles, né? E isso fica como uma marca muito profunda no André, né? E quando eles estão no aeroporto, né, eles estão lá distraídos, eles estão indo para um voo longo, né? Ambos estão indo a trabalho para algum lugar que eles não sabiam até então. E aí eles escutam a última chamada, né? A última chamada lá no avião. Até aqui o livro começa exatamente assim. Passageiros do voo 507 com destino a Frankfurt Conexões. Essa é a sua última chamada. E eles escutam os nomes, tanto de um quanto do outro, porque os dois estavam atrasados. E aí passa na cabeça deles e fala, não, Benjamin, porque eles escutam o sobrenome. Não pode ser. Benjamin Sorensen. André Luiz, né? Franco. André Luiz Franco. Não é possível. Será? E aí eles ficam com aquela pulga atrás da orelha e quis o destino que eles sentassem lado a lado no avião. E aí... Nós somos o destino, Ana! Sim. Eles sentam lado a lado no avião. Enfim, é um voo turbulento, é um voo com muita turbulência no sentido literal, né, da palavra. Então tem uma turbulência interna e tem uma turbulência externa. E aí até que eles vão se entendendo, porque aí tem um balanço do voo, aí cai água, ele se molha, é uma confusão. Até que eles vão chegar, né, nesse entendimento de que eles são eles, né? Eles são aquelas crianças. Aqueles. E aí a ferida do André Luiz, menino, vem à tona de novo, né, Andréia? E aí quem passa a falar naquele momento não é mais aquele homem, né, que está ali, aquele médico, né, seríssimo. Eles estão indo para um congresso internacional, gente, de bioética. E aí quem fala é o menino André Luiz. Então, o Benjamin fica muito chocado. Ele fala, mas o que aconteceu? Porque o Benjamin nunca entendeu por que o seu melhor amigo, na cabecinha dele, tinha sumido da escola de um dia para o outro, né? E aí o André Luiz, então, vai contar a história da família dele, vai contar a história da Anália Franco e o porquê daquela mordida ter incomodado tanto ele, ter desestruturado tanto a vida dele, né, Andréia? E aí vem toda a saga da família, né? Desde lá da tataravó, a tataravó é a bisa, né, da avó. São 6 gerações. São 6 gerações. São 6 gerações. E o interessante é que, na verdade, a única voz masculina do livro é do André Luiz, porque ele reverbera a voz de todas as mulheres. Que quem conta essa história, quem conta essa saga, são as mulheres. Começando por essa, né, tataravó, 6 gerações atrás, que vem escravizada, né, da África. E é interessante, gente, que hoje foi... Assim, eu sou assinante da UOL, né? Eu quero colocar isso, Ana, porque me impactou, sabe? No dia que a gente vai fazer
esta conversa, que a primeira live que a gente faz sobre este livro é Sim, hoje. verdade. A gente já A falou gente com falou de Aquilo escolas, que Ninguém várias. Vê na Flist, no Salão Finilige, na No Flipossos, no Flipossos. Flipossos, e só, É, não é? verdade. E a primeira vez que a gente está E, falando e assim, algumas escolas, né? Várias escolas também. escolas que Mas adotaram, assim, inclusive, né? E hoje eu abro o UOL e me deparo com uma frase que me impactou. O UOL está fazendo uma experiência muito interessante, né? Um projeto em que eles estão mapeando, eles convidaram 20 pessoas afrodescendentes para mapear o DNA dessas pessoas, porque essas pessoas, em sua grande maioria, desconhecem suas histórias, suas origens. Então, essa série se chama Origens. O legal. entrevistado de hoje, ele fala o seguinte: agora consigo enxergar meus parentes sendo carregados em navios negreiros até o Brasil, uma terra absolutamente desconhecida, e escravizados de maneira desumana. Agora eu sinto como se essas pessoas fossem da minha família. Agora é absolutamente concreto. Isso faz uma ponte muito estreita com uma das principais formas de construir essa narrativa, né, Ana? Nós Uhum. queríamos dar concretude e trazer a experiência humana, porque é muito distante quando você estuda na história. E então chegavam os navios com as pessoas escravizadas, que eram vendidas como se fosse mercadoria. Enfim, quando a gente aprende isso na escola, são experiências muito distantes, né? Não traz Uhum. concretude. Pensar nisso não traz concretude. E quando a gente traz Sanji, que é essa a tataravó, Tataravó. né? Ela conta em primeira pessoa o dia da captura dela e a travessia, né? Então, posso ler só um trechinho, Ana, sem dar muito Pode? spoiler? Deixa eu ver. Claro que não. Sanji estava grávida e ela conta assim: eles entraram na mata e chegaram à aldeia. Eram os guerreiros da tribo rival. Fomos capturados, enlaçados, amarrados. Mulheres, homens, jovens, crianças. Como coisas, vendidos nas feitorias do litoral. Essa é a voz dessa antepassado do André Luiz, que é o narrador do tempo presente, trazendo as narrativas de tempos passados. E aí ela conta: bem cedo na manhã do dia seguinte, à noite quente, nos levaram até um navio. Outros nos esperavam. Tinham objetos que disparavam fogo, falavam outra língua. A pele era de outra cor. Usavam panos estranhos, nossas lanças não serviriam para aplacar a fúria do bambu de fogo que eles usavam. E aí ela fala que no meio da travessia, né, que ela tem um porão, ela está num porão sujo, correntes pesadas, ar não tem, só tem cheiro de morte, só tem choro de dor, meu neném, porque ela fala com o nenenzinho que está na barriga dela, né? Não tem água para sua mãe, leite também não terá. Sua mãe geme de saudade e de pavor. Pedaços de gente, pedaços de carnes. Pedaços de quê? De quê, meu neném? Pedaços de um povo, de uma aldeia. Pequena aldeia da costa da África, onde tudo começa, onde tudo se acaba. No mar, na areia, nas ondas e no porão. O porão é quente, mais quente que a noite do presságio. Balança sem parar, meu neném. Balança minhas tripas. Balança e esparrama por todos os lados meu vômito quente. Vômito de quê? De líquido amarelo, espesso de fel, que sai de mim, mas não fere você, meu neném. Eu fico meio Já tô emocionada, te meio vendo. não, bem emocionada quando
a gente pensar na experiência de desumanização, exatamente, que é o que esta pessoa, né, que teve o DNA revelado, que vinha de Angola, e ele fala que ele não tinha a menor ideia de onde ele vinha. Quer dizer... Isso começa a dar concretude para as próprias pessoas, né, Andréia? Assim, e aí a gente começa a pensar e poder discutir determinados temas com outro olhar, né? Que eu acho que isso que a gente está vivendo no momento como sociedade, né? A gente está vivendo um outro olhar para temas e questões que nós não pensávamos antes, enquanto, né, sociedade, né? A Ju, jornalista, está falando aqui: racismo, feminismo, educação, família, cidadania, solidariedade. Seu livro fala sobre a Anália, deve englobar todos esses assuntos. Exatamente. Ele engloba tudo isso, mas ele vai englobando tudo isso, não enfiando esses temas goela abaixo do leitor, muito pelo contrário, ele vai trazendo isso com as nuances da narrativa dessa conversa desses dois dentro do voo, e ao mesmo tempo com essa narrativa dessas mulheres fortes, né, que venceram pela educação. A avó, né, da Nalinha e do André, ela é doutora em medicina. Pensa isso, uma mulher que na década de 70 era doutora em medicina, vindo de toda a história que ela vinha, né? Assim. E tem mais uma curiosidade da Anália que a gente não contou, Andréia. A Anália, gente, aos 50 anos, 50, vamos combinar, gente, 50 anos hoje em dia, a gente está aqui, uhul, né? Estou eu aqui remando canoa lá na praia, a Andréia fazendo crossfit, eu. Né? Mas naquela época, uma mulher de 50 anos era uma senhorinha. Né? Uma mulher tem aqui, vou pegar uma foto que a gente fez por ocasião, mas tem uma outra foto dela aqui com o Bastos. Essa aqui, gente, olha lá. Ah, sim. Para não dar o reflexo aqui. Essa aqui é ela com 50 anos, né? Mais ou menos ali. Imagino que deva ser. Ela com o Bastos, que foi... Eles se apaixonam, né? Então, eles vão ficar juntos. E eles ficaram juntos antes de se casar, inclusive, né? Antes de casar mesmo, no papel. Assim dizem, né? A gente não sabe exatamente, mas assim reza a lenda, né? E agora imagina isso, gente, para aquela época. A gente está falando aí de 1903. 1903. Com 50 anos, ela estava com 1903, isso, né? Então, vamos combinar que se hoje em dia você tem famílias que ainda torcem o nariz para determinadas questões, imagina em 1903, o início do século passado, né? Então, realmente é uma mulher muito à frente do tempo, e a gente achou que era da maior importância trazer a narrativa dela com a sua história pulsante, né, Andréia? Porque não basta... Assim, biografias sobre a Anália tem algumas, né? A Anália depois se torna espírita, dentro do movimento espírita tem vários livros que falam sobre a Anália, mas a gente não queria um livro pontual, a gente não queria um livro que tivesse dentro de um circunscrito a um espaço. A gente queria mostrar a humanidade dessa mulher, né, no seu mais profundo. Né? A gente então cria essa narrativa toda para falar dessas histórias, contando essa história ficcional. Né? A Andréia está ali mostrando os livros que a gente foi lendo, né, no longo do caminho das pesquisas, mas como que essa narrativa ficcional cruza com essa história de vida real de Anália Franco, né? Que esse é mais um livro que a gente leu, e aí a gente queria entregar isso para os jovens, sobretudo para que os jovens também pudessem entender esta história que está junta da história de Anália, né? Essa mulher ali que pouca gente conheceu, que foi uma guerreira da primeira hora ali, né? Que se colocou no lugar do outro. Tem uma fala muito bonita, Andréia, agora eu não vou me lembrar em qual dos livros que a gente leu, que diz que, não sei quem foi que falou isso sobre a Anália, que ela não precisou estar, né, dentro de um porão, ou que ela não precisou estar acorrentada para sentir a dor. Não, isso está no nosso livro. Isso está no nosso livro. Tem bem louca aqui, onde é que eu li? Ela não precisou
ela não, mesmo ela podendo escolher uma vida totalmente diferente, que eu acho que o nosso momento tem muito a ver com isso, esse momento que nós estamos vivendo como humanidade, né? Uhum. Você não precisa estar na UTI entubado, mas você precisa se conectar com isso para você sair de máscara e tomar todos os cuidados, porque você Sim, também tem que pensar naquela equipe médica, naquela equipe de enfermeiros que viram uma noite atrás da outra, né? E aquela pessoa que está sim, entubada, que assim tem como gente você não que não pode se precisa, despedir. né? E você não precisa ser LGBTQIA+, para, né, enfim, tá ali junto na luta, como você, né, não precisa ser negro para você estar na luta junto, né? É uma luta da humanidade, é uma luta desse momento histórico. Eu tenho falado, sabe, Andréia, que a gente está vivendo um momento histórico muito profundo, de profundas transformações, que daqui a uns 20, 30 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver o impacto disso, né? As futuras Sim, gerações já vão colher um pouco dessa transformação, porque a natureza, como a natureza, né, não dá saltos, a natureza interior também não dá saltos. Então a gente já não, evoluiu muito. A gente já evoluiu muito, se a gente olhar para a com história certeza. pregressa. A gente já evoluiu muito, mas a gente tem muito mais ainda por evoluir. Né? E como a gente tem essa sede, né, de uma sociedade mais justa para todo mundo, né, de um mundo mais amoroso, mais acolhedor para todos, sem distinção, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, É o assim, mundo a onde nossa todo mundo cabe parte, no mundo, né? todo mundo cabe no mundo. Então, a gente achou, né, por bem que, assim, qual era a nossa contribuição como escritoras, como mulheres, né, que a gente poderia trazer, contar essa história, trazer essa mulher, apresentar a Anália Franco, né, essa figura, e mostrar o quanto que ela fez, né, independente, ela fez por todos, ela não tinha distinção, sabe? Ela não fazia distinção, ela acolhia todos, né? Inclusive todos os imigrantes também, que também tinham Isso. ali as suas, né, discriminações, né? E quantos acolhimentos essa criatura fez, quantas possibilidades ela gerou para o próximo. E no final, ela ainda acolhe mulheres que precisavam se prostituir. E ela acolhe essas mulheres, gente, para que elas não precisassem mais, enfim, vender o próprio corpo para poder sobreviver. Então, ela acolhe essas mulheres, profissionaliza essas mulheres em outra profissão. Gente, vamos lembrar que prostituição é uma profissão recentemente regulamentada, né? O que Sim, poderia ser a vida de uma mulher prostituída no início do século XX, né? Se até hoje é uma vida bastante difícil, né, com todos os perigos e tudo isso, e hoje é uma profissão regulamentada, tem sim. lá CBO e tudo, né? Mas assim, pensa no início do século XX, então ela acolhe essas mulheres para dar E outra acolhe os possibilidade, idosos né? também. Acolhe os idosos também, isso é importante dizer. Idosos, Então, assim, né? O Andréia, falta cuidado. pouquinho tempo. Eu queria Mas só contar uma o última Instagram não está coisa. derrubando mais, né? Acho que não Sério? está derrubando mais, não. Não sei, Mas mas enfim. enfim, vamos É lá. importante dizer, né, que como parte desta vida na área Franco, nós estamos numa pandemia e É. ela estava também durante a época da gripe espanhola, porque ela, né, ela vem a falecer cuidando dos seus internos na Fazenda Paraíso, que foi um espaço que ela criou, que era o espaço do sonho dela, né? O espaço de todo o ideal que ela tinha como educadora, como tudo, né? Era a Fazenda Paraíso. E ela então morre cuidando dos internos. As pessoas queriam poupá-la e ela falou que não. Só que, imagina, gente, se hoje a gente está vivendo nisso, imagina em 1918, não foi Ela 18 que morre ela em desencarnou, ela morre em 19, 19. Pois é, então imagina, as condições eram outras, aos né? 66 anos, ela.
ela se vai justamente contaminada com gripe espanhola. Espanhola cuidando dos seus. Eurípides Barçanufo Tanufo também, diga-se de também. passagem, né? Os dois morrem com, acho que 1 ano de diferença. Acho que ele foi em 18, ela foi em 19. E é interessante, gente, que a maneira como nós escrevemos esse livro também foi muito peculiar, porque nós trabalhamos 1 ano na construção, na Então, edificação, né, sim. lendo e criando o esqueleto da narrativa, né, Criando o mundo da narrativa. a gente criou todo um universo, né? Aqui o fluxograma e estudando as datas, né? Fazendo contas, quantos anos tinha quem, em que momento, e se tinha algum fato histórico relevante naquele momento. Então, Uhum. para a gente contextualizar tudo, né? E pesquisa histórica, tem muito da década de 70, tem muito do século XIX, tem muito do século XVIII, né, nesse livro. Sim, porque a narrativa ela vai em vários tempos, né? Ela não fica só no tempo atual. O tempo atual eles estão dentro do avião. E o resto eles estão Isso, indo e voltando em tempos diferentes, né? isso. E aí, nós desaparecemos do planeta durante 1 semana. 10 dias. Uma semana, Foi, foi uma semana. Foi de foi domingo uma a domingo. semana. Foram 8 De domingo dias. a domingo, a gente se isolou, sem internet, sem telefone, sem atender telefone, sem desviar o olhar. A gente tinha uma muito dura de escrita, né? Assim, muito A gente acordava às sete disciplinada, horas da né? manhã, né? Há que dizer, acordava às 7, tomava café. Às 8 a gente começava, trabalhava até o meio-dia, parava de meio-dia às 2, a gente retomava às 2, parava às 6, aí descansava. Aí que a gente ia ver se tinha mensagem, né? Ligar, falar e tal. Dia seguinte, 7 horas da manhã, tudo novamente. Assim foi, de domingo a domingo, né? Nós voltamos para o Rio, aí sim fomos revisar, fomos ler, fomos rever. Agora, o mais curioso, isso é importante a gente contar, né? Como é que a gente ia escrever isso, né, André? Era a nossa dúvida. Só funcionava se eu sentasse do lado esquerdo, a André sentasse do lado esquerdo, ela digitasse. E a Eu sensação que a gente direito, tinha. você esquerdo, eu Exatamente. digitando. E parecia que as nossas cabeças se conectavam e as ideias iam vindo e a gente chegava às vezes a falar a mesma coisa ao mesmo tempo. Ou na hora de reler algum trecho, eu relia, por exemplo, sei lá, eu estava lendo e a Andréia estava ali na digitação. Aí eu lia uma palavra, vamos supor, a palavra estava escrita, sei lá, menino e eu lia criança, né? Não era isso, mas enfim. E aí, em vez de eu. Estava escrito menino, eu já lia criança e a Andréia, antes de eu ler, ela já estava mudando também a palavra. Era uma coisa assim, É. foi muito forte, né, Andréia? Foi muito Não, foi muito forte. mágico. Eu acho Foi. assim que eu tenho, assim como você tem algumas experiências pessoais de escrita individual muito mágicas também. E eu tenho livros escritos com outras pessoas e você tem livros escritos com outras pessoas também. E que foi Mas eu acho que completamente diferente. foi muito Completamente singular o que a gente diferente. viveu. Muito singular. Muito. Foi Foi muito muito bonito. forte. Né? Como se a gente tivesse ali realmente sentindo a presença de Amália, né? A sensação que a gente tinha é que ela estava ali sentadinha do nosso lado, né? Assim, Mas quem estava torcendo junto. sentadinha do nosso lado era a indefectível Belinha, minha A sua cachorrinha, cachorrinha. gente, que eu perdi em maio do ano passado e agora eu acabei de adotar duas. Mas assim, Mas eu não sei se o Instagram vai derrubar, acho que não, porque agora falta 1 minuto, vamos ver se ele vai derrubar. Se ele derrubar, derrubou, fica um beijo, um abraço, tchau, é, né? Mas se ele não derrubar, a gente conta, né? Por último, a última história aqui, que um outro livro nasceu no meio desse caminho, ah, porque a gente se trancou, né, em Teresópolis, né, na montanha, né, lá no alto da montanha, onde Marcelo tinha uma casa, né? E aí, um e era Júlio. frio, era julho, um frio, gente, mais um frio que a gente botava uma mesa improvisada na frente da lareira,
ou a gente ia para o sol, né? Carregava o computador e ia para o sol, enquanto ele não, a bateria durasse, a gente ficava literalmente ali no sol, né? Pegando aquele solzinho, se aquecendo, repondo as energias, as forças. E o Marcelo, né? Que eu não sei por que cargas d'água, eu não sentia frio. Então, o Marcelo ficou ali Ele era cuidando para a gente. acostumado. Ele foi a nossa estrutura, né? Marcelo é o namorado da Andréia, para quem não sabe, né? Como ela gosta de chamá-lo, né? E aí ele ficou nos bastidores, vamos dizer assim. Ele que fazia comida e a gente não precisou se preocupar com isso, né? Realmente a gente teve ali uma ajuda primorosa do Marcelo, que é assim, gratidão eterna a ele. E ele ficava sem camisa. E a gente com 3, 4 casacos, gorro, meia, lareira. Se não era lareira, era um aquecedorzinho portátil que a gente botava na nossa cara. E a gente falou assim, Marcelo, você está parecendo, sabe o quê? O ogro da montanha congelante, não é possível. E aí nasceu mais uma história, dessa vez para crianças, que vai ficar para uma próxima live. Quando esse livro sair, que sai, tudo indica que sai esse ano, né? Vai se Amém. chamar O Dia Mais Frio do Ano, está saindo pela Rocco, né? E aí quando o livro sair, a gente faz uma live para contar dessa história, como é que foi, né, Andréia? Ana, já que o Instagram não derrubou, tem uma pergunta maravilhosa aqui, Fala. que está dizendo assim: quais os retornos que os primeiros leitores deram? O que tem causado mais impacto nas leituras? Aí, a experiência que nós tivemos no ano passado com a Escola Jorge March, daqui de Teresópolis, gente, foi algo assim, Incrível. foi online, infelizmente, né? Como tudo na nossa vida agora. Eu acho que teria sido maravilhoso se pudesse ter sido presencial, mas mesmo online foi algo assim, foi das melhores coisas que eu vivi na minha vida nestes 11 anos de escrita literária. Foi lindo Sétimo ano, mesmo. né? Sétimo Sétimo ano. ano. Como foi forte? Eram duas turmas, ou seja, deviam ser o quê? Uns 70 meninos e meninas. Entre 60 e 70, com certeza, Andréia. O envolvimento deles. E eles falaram exatamente isso, para quem perguntou, imagina uma aula de história, falando desse livro numa aula de história. Foi Uhum. exatamente o que o colégio fez, contextualizou com outras matérias, né, com Com outras história, leituras também. isso. E eu acho E que assim, assim, as não falo. perguntas, Ana, as perguntas daqueles meninos. Não, gente, porque eu acho que assim, o que era um impacto, eu ousaria dizer, Andréia, que o mesmo impacto que a gente teve ao conhecer a história da Anália, aqueles jovens estavam também impactados, sabe? Então eu acho que a gente conseguiu cumprir aí essa missão de criar uma história que desse, né, que colocasse a Anália Conexão. nessa conexão e que trouxesse vida, porque vida é isso, né? Vida é vida pulsante, né? Então a gente mostrou todas as mazelas que existiam, a gente não poupou de Não, mostrar, mas a gente mostrou assim a grandeza de como é possível reverter, né, um quadro de desumanização, como é possível a gente desejar e que para isso tem que trabalhar, gente. Tem que sair da cadeira e fazer alguma coisa. Né? Quando as pessoas perguntam como é que a gente vai ter um mundo melhor, eu falei, fazendo a sua parte, trabalhando. O que que você pode fazer? Quem você pode impactar? Quem você pode ajudar? Quem você pode mudar? Né? O que que você pode fazer para transformar esse mundo um melhor lugar para todo mundo? Se cada um faz uma partezinha, já melhora. Ah, Sofia aqui. Tudo bom, Sofia? Né? Sofia é uma querida, uma super leitora, vem fazendo lives, né? sim, eu Falando de acompanho também. livro, uma querida, querida. Máximo. Né, Sofia? Cada um tem que fazer a sua parte. Sofia ali, né, super empoderada, fazendo a parte dela, também combatendo preconceitos. Que isso? Não cabe mais, gente, determinadas questões no mundo. E por isso mesmo, a gente não pode mais se calar. A gente não pode mais ficar quieta.
E a gente não pode mais abafar essas histórias, elas precisam vir à tona, que as pessoas entendam e pensem assim, vamos botar esse projeto da Anália Franco de novo, porque se esse projeto dela tivesse acontecido, hoje a gente teria uma escola igual para todo mundo. Aliás, a gente já estaria muito mais avançado, né? Porque a gente já estaria um século depois. Mas, infelizmente, né, a história, os poderosos quiseram o quê? É, Abafar. Como acontece até some, hoje. some com Mas a gente é isso mais que não forte. interessa, né? A gente é mais E forte. de A gente tudo, vai assim, falar. das experiências muito significativas que eu vivi, além dessa com você, que a gente pôde estar juntas nesse encontro com os meninos, que, aliás, este ano o livro foi adotado novamente na escola, para o mesmo ano, para o novo sétimo ano de 2021, mas eu tive a honra de participar da Semana da Consciência Negra no Nave Oi Futuro, que é uma escola incrível, né? Uhum. Escola de ensino médio, só ensino médio, e meu caçula foi aluno lá, estudou lá, e é uma escola ultra mega inclusiva, onde todo mundo cabe, todo mundo tem oportunidade, e foi muito impactante também poder falar com os meninos sobre a Anália Franco. Foi sabe, assim, uma honra. Primeiro foi uma honra ser chamada para uma Semana da Consciência Negra, né? Sim, E uma honra poder honrar a memória de Anália Franco justamente naquilo que, num espaço que de alguma forma traduzia aquilo que ela acreditava. verdade, Andréia. Que era né, o Nave Oi Futuro, eu não sei como funciona hoje, mas antes da pandemia e no tempo que meu filho estudou lá, uma escola que incluía todo mundo de verdade, né? Onde meu filho, nascido aqui na Serra, né, que foi criado até o nono ano em escola particular, ele foi para esse colégio público, ele teve a oportunidade de conviver com pessoas as mais diversas, e isso transformou meu filho numa pessoa muito melhor, e a mim também, por tabela, né? Sim, com certeza. Então vamos chegando, né, no fim, Andréia, né, agradecendo todo mundo que ficou aqui esse tempo com a gente, convidando vocês para conhecerem o livro, né? Ele é da Editora do Brasil, né? Um livro que está aí. Esse aqui, ó, um pedacinho da camiseta. Essa aqui é uma das ilustrações, né? A Anália com uma das mulheres que trabalhavam, enfim, que era uma das pensadoras ali junto com ela. E a gente convida vocês para conhecer essa história, compartilhar essa história com outros, né? Mas, sobretudo, para a gente. Acho que o mais importante, né, Andréia, que eu acho que é uma coisa que é muito cara para a gente, é a gente entender que todo mundo tem que estar junto na luta por um mundo melhor. Não interessa quem você seja, você tem que arregaçar suas mangas e fazer a sua parte. Se você é um educador, você vai fazer a sua parte. Se você é um médico, você vai fazer a sua parte. Né? Se você trabalhar em qualquer lugar, seja você quem for, a gente vai fazer a nossa parte. Né? E eu sou muito grata a ter sido educada por um pai e uma mãe, né? Também à frente do tempo, que me educaram para respeitar a gente. Né? Então isso fez toda a diferença, né? Isso fez esse olhar que eles me deram de presente fez. Eu tive uma criação já muito diferenciada, né? Então acho que a gente tem esse, não vou chamar de obrigação, mas esse dever de lutar por uma sociedade mais justa para todo mundo, porque a gente está aqui nesse tempo de transformações profundas, e a gente tem que deixar um legado muito melhor para as gerações futuras. Né? Eu espero que os meus netos, os que eu estou louca para ter um dia, mas ainda não tenho, né? Fica aí a Também. dica, meus filhos, né? Por favor, Elias e Laila, né? Mas enfim, eu espero que os meus netos já encontrem um mundo um pouco melhor e que os meus bisnetos, né? E os tataranetos, um mundo muito melhor do que esse que a gente está vivendo hoje. Mas para lá na frente estar melhor, a gente tem que começar agora, né? Tem Então, que gente, ó, plantar agora. obrigada por vocês estarem aqui com a gente.
né? A Anamu aqui, quando cada um faz sua parte, tudo se encaixa, nada falta, nada sobra. Isso aí, Anamu, queridona. É isso. Querida, Então, gente, muito obrigada, obrigada, Andréia. Um abraço daqui, né, desse Rio de Janeiro chuvoso, aqui também é um chovendo. frio, É, aqui não tá o frio daí, mas tá chuvoso. frio, frio, Então, frio. então Então, beijo, beijos. querida. Beijo. Tchau.